pessoal, eu sou a professora Cláudia e dando continuidade às nossas aulas sobre o número de oxidação, temos aqui a nossa segunda aula com vários exercícios. Vamos lá? Então, veja, a nossa próxima regra é a seguinte, ó. Alguns átomos em uma substância composta possuem NOx constante. Então, o que é uma substância composta? É aquela que vai apresentar dois ou mais elementos. Então, por exemplo, ó, hidrogênio e prata vai ter NOx mais 1. E elementos da família 1A ou do grupo 1 também vão apresentar NOx mais 1. Então, por exemplo, nós temos aqui no nitrato de prata. Então, se você precisar calcular o NOx da prata aqui, você já sabe que é mais 1, porque ele só tem um elétron na camada de valência que ele pode doar. O potássio é da família 1A, então o NOx dele é mais 1. Não me importa em qual substância ele vai se apresentar, se KBr, KNO3, ele vai ser mais 1. Tá? O hidrogênio, nos ácidos, ele vai ser mais 1. E nós vamos ver que o hidrogênio, ele só não vai ser mais 1 quando ele estiver ligado com metal. Aqui, ele está ligado com ametal. Então, ele sempre vai perder o elétron dele por diferença de eletronegatividade. Então, ele vai ser sempre mais 1 quando estiver ligado com ametais. E aqui nós temos o lítio. Ó, o lítio é da família 1A. Então, ele vai doar sempre um elétron. Então, o número de oxidação dele vai ser mais 1. Alguns elementos sempre vão apresentar o NOx mais 2. É o caso do zinco e do cádmio, que são metais de transição, e todos os elementos da família 2A do grupo 2, que são elementos que podem doar apenas 2 elétrons da camada de valência. Então, olha aqui no nitrato de cálcio. Qual vai ser o NOx do cálcio aqui? Mais 2. Qual vai ser o NOx do zinco aqui no cloreto de cálcio? Mais 2. Se nós tivéssemos, por exemplo, brometo de magnésio, qual é o NOx do magnésio aqui? Mais 2. Ó, alumínio. O alumínio, o NOx dele vai ser mais 3. Por quê? Se a gente faz a distribuição eletrônica dele, ó, o número atômico dele é 13. Na última camada, ó, ele tem 3 elétrons. Então, para ele ficar estável como um gás nobre, o que ele precisa? Doar esses 3 elétrons. Então, ele vai formar um íon com 3 cargas positivas. Então, qualquer que seja a substância que o alumínio esteja presente, o NOx dele vai ser mais 3, porque ele sempre vai doar 3 elétrons. Há casos em que o NOx é menos 2. É o que acontece com os calcogênios, né? Lá da família 6A, o grupo 16, quando o elemento for o mais eletronegativo da estrutura. Então, eu coloquei aqui a escala de eletronegatividade para você se lembrar. Lembrando que esses ametais e o hidrogênio, eles são sempre mais eletronegativos do que os metais. Então, os metais são as espécies que doam elétrons, e os ametais são aqueles que recebem. Então, olha o caso do enxofre. Ó. O enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. Quando ele recebe elétrons para ficar estável, ele vai precisar receber 2, né? Para poder ficar com a última camada completa com 8 elétrons. Então, ele vai ficar assim, ó, 8 aqui. Então, ele vai se transformar no ânion sulfeto. Qual é o NOx? Menos 2, tá? Então, veja aqui, ó, esse primeiro exemplo. Ó, o oxigênio é o mais eletronegativo, né? Porque o cálcio é metal. Então, o oxigênio aqui é menos 2. O enxofre aqui é menos 2, ó, aqui no sulfeto de sódio também, no sulfeto de prata também. Mas olha esse exemplo, ó, sulfato de sódio. Quem é menos 2 aqui? É o oxigênio. Porque o oxigênio, ó, ele é mais eletronegativo do que o enxofre. Então, o enxofre aqui não entra nessa regra. Ele não é menos 2, porque ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. Nós vamos ver uma regra só para esse caso. Então, nós temos aqui, ó, o caso dos elementos que vão apresentar NOx menos 1. É o caso dos halogênios,
Quando ele for o elemento mais eletronegativo da estrutura. Então, ó, só para você lembrar, por que o NOx é menos 1? Então, veja o exemplo do cloro. Na última camada, ele tem 7 elétrons. Se ele receber 1, ele vai ficar com 8. Então, ele está recebendo 1 elétron. Então, a carga dele vai para menos 1. E isso acontece com qualquer elemento do grupo 17. Ele sempre vai receber 1 elétron. Então, aqui, ó, no cloreto de cálcio, ó, o cloro é menos 1. No cloreto de sódio, também. Olha aqui o bromo, menos 1, e olha aqui o iodeto, menos 1. Aqui cabe lembrar que se você tem uma estrutura, por exemplo, ó, NaClO, você tem cloro aqui? Sim. Ele vai ser menos 1 aqui? Não, tá? Ele não vai ser menos 1, porque o oxigênio, ele é o elemento mais eletronegativo dessa estrutura. Então, quem vai ter a carga negativa é sempre o elemento mais eletronegativo. E aqui o cloro, ele não é o mais eletronegativo. Ó, uma regra muito importante é a seguinte, ó, a soma algébrica do NOx de todos os átomos em uma substância composta é igual a zero. Então, se você se lembrar do número de oxidação de um elemento, você vai conseguir calcular o do outro, porque você sabe que a soma vai dar zero. Então, por exemplo, ó, o alumínio é um elemento que é importante você conhecer o NOx dele. Sabemos que o NOx dele é mais 3. Mas vamos imaginar que a gente não lembra o NOx do oxigênio aqui. Então, eu vou chamar de X. Mas eu sei que se eu somar todas as cargas positivas e as negativas, isso tem que dar zero. Então, quantos alumínios nós temos aqui? Temos 2. Então, nós vamos ter 2 vezes 3, porque cada alumínio é mais 3. Mais quantos oxigênios temos? 3. Qual é a carga dele? Não sei, então vou chamar de X. Então, vai ser mais 3 vezes X, mas eu sei que isso tudo aqui vai ser igual a zero. Quando você faz essa conta, você vai descobrir que o NOx do oxigênio é menos 2. Porque se você substituir menos 2 aqui, vai dar menos 6, mais 6 aqui do alumínio, a soma dá zero. Ó, aqui nós temos outro exemplo. Ó. Então, vamos colocar aqui, ó, o número de oxidação do sódio, a gente sabe que é mais 1 porque ele é da família 1A, então não vai mudar. O hidrogênio aqui, nós sabemos que é mais 1 porque ele está ligado com a metal. Tá? E o do oxigênio? Então, vamos supor que a gente não se lembra. Então, vamos chamar de X. Mas a gente sabe que se somar todos os NOx, tem que dar zero. Então, ó, sódio, nós só temos 1 na estrutura. Então, vou somar aqui, mais 1. Mais X do oxigênio. Mais 1 do hidrogênio. Então, essa soma tem que dar zero. Então, fazendo essa soma, o X vai ser igual a menos 2. Então, aqui o NOx do oxigênio aqui vai ser menos 2. Olha aqui mais um exemplo. Ó. Então, nós temos aqui o NOx do sódio, mais 1. Agora aqui, ó, temos enxofre e oxigênio. Então, lembre-se, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da estrutura. Então, ele é menos 2. Tá, agora, o enxofre, nós vamos chamar de X. E a gente sabe que se somar todas as cargas positivas e negativas, tem que dar zero. Então, ó, nós temos aqui, ó, 2 sódios. Então, 2 vezes a carga dele, mais 1. Mais enxofre, ó, nós temos um enxofre só. Qual é a carga dele? X. Eu não sei quanto vale, mas vamos descobrir. Mais, ó, temos aqui 4 oxigênios. Cada oxigênio é menos 2. E a soma tem que dar zero. Então, aqui, ó, mais 2 mais x menos 8 igual a zero. Então, x vai ser igual a mais 6. Então, lembre-se que é importante a gente colocar o sinal do NOx de cada elemento, seja ele positivo ou negativo.
Então, olha, vamos entender por que o enxofre no Na2SO4 fica mais 6. Porque ele não é metal, como que ele está perdendo elétrons? Então, vamos entender pela fórmula eletrônica. Ó. O sódio é o metal aqui na história, ele doa um elétron para o oxigênio, tá? Então, cada sódio doa um elétron. Como cada oxigênio tem 6 elétrons na última camada, então esses dois oxigênios aqui, ó, já receberam um. Qual vai ser a próxima ligação para completar o octeto? Vai ser com enxofre. Então, ele vai fazer uma ligação covalente, porque eles são ametais. Então, aqui teremos mais uma ligação covalente. Mas o enxofre, ó, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, como que esses enxofres vão completar esses oxigênios aqui que ainda não se ligaram? Então, lembre-se, ó, que cada oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência e cada um precisa de 2 elétrons. Então, eles vão fazer uma ligação coordenada com o enxofre. Tá? Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre, então a densidade eletrônica vai ficar próxima do oxigênio, ele vai ter a carga negativa e o enxofre vai ter uma carga parcial positiva. Então, por diferença de eletronegatividade, ele está perdendo aí os 6 elétrons dele para os átomos de oxigênio que são mais eletronegativos do que ele. Então, cada oxigênio aqui, ó, vai ter o NOx menos 2. Esse aqui, ele vai ter, ó, uma carga que veio do sódio, outra que veio do enxofre. Então, menos 2. O oxigênio aqui também, ó, menos 2. E cada sódio mais 1. Somando todas as cargas positivas e negativas, aí nós temos 0. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!